O Flamengo entra em 2026 não apenas como favorito. Entra como o time que os outros clubes temem enfrentar. E não é exagero. É medo real, dentro e fora de campo. Porque quando o Flamengo pisa no gramado hoje, a pergunta não é mais: será que vence? É por quanto? E a questão que fica é simples: os outros clubes estão preparados para o Flamengo avassalador que vem pela frente? E antes de seguir, já se inscreve no canal e deixa o like. Aqui você vai encontrar notícias reais, análises diretas e conteúdo sem enrolação sobre o clube mais querido do Brasil. Isso fortalece o canal e ajuda esse tipo de análise a chegar a mais torcedores. Agora sim, vamos ao que interessa. O que o Flamengo construiu em 2025 não foi apenas uma temporada vencedora. Foi uma mensagem clara ao futebol sul-americano. Um elenco que ganhou quase tudo. Um clube que manteve estabilidade. Uma comissão técnica respeitada. E um poder financeiro que muda completamente o jogo. Enquanto muitos times entram em 2026 tentando se reorganizar, o Flamengo entra para dominar. E tudo começa por algo que poucos clubes conseguem sustentar: continuidade vencedora. O Flamengo não desmontou seu projeto, não entrou em desespero, não trocou tudo por impulso. Pelo contrário, manteve a base, corrigiu detalhes e deixou claro que 2025 não foi um pico isolado, mas parte de um plano maior. E quando um clube grande entende isso, ele vira um problema sério para todo mundo. Existe hoje um fator que pesa mais do que tática, mais do que elenco e até mais do que camisa: o medo psicológico. Times entram em campo contra o Flamengo já pensando em se defender. Treinadores montam estratégias para não perder, não para ganhar. Torcidas adversárias ficam em silêncio quando o Flamengo cresce no jogo. Isso não nasce do acaso. Isso nasce da repetição da vitória. E o Flamengo venceu tanto em 2025 que criou um ambiente onde o erro do adversário parece inevitável. Mas se dentro de campo o Flamengo impõe respeito, fora dele o impacto é ainda maior. O poder financeiro rubro-negro cria um desequilíbrio claro. Enquanto rivais precisam vender para contratar, o Flamengo escolhe. Escolhe o momento. Escolhe o nome. Escolhe a posição. E quando o Flamengo entra no mercado, ele não entra para disputar jogador. Ele entra para decidir o mercado. As contratações que estão por vir não são apostas desesperadas. São reforços cirúrgicos, pensados para elevar ainda mais um elenco já vencedor. E isso assusta, porque não se trata apenas de contratar bem. Se trata de contratar melhor do que os outros conseguem reagir. E no centro desse projeto está uma peça fundamental: Filipe Luís. A permanência do Filipe Luís não é apenas simbólica. Ela representa identidade, continuidade e liderança. Ele conhece o clube, conhece o vestiário, conhece a pressão e, mais importante, sabe vencer nesse ambiente. Sua escolha como o melhor técnico da América do Sul não foi por acaso. Foi o reconhecimento de um trabalho que uniu conhecimento tático, leitura de jogo e gestão humana. Em um futebol onde muitos projetos fracassam por falta de comando, o Flamengo tem estabilidade. E estabilidade, quando combinada com elenco forte, vira domínio. Falando em elenco, o Flamengo de 2025 não ganhou quase tudo por sorte. Ganhou porque tinha alternativas. Ganhou porque tinha banco. Ganhou porque tinha jogadores acostumados à decisão. Enquanto outros clubes sofrem quando um titular se machuca, o Flamengo mantém o nível. Enquanto rivais sentem o calendário pesado, o Flamengo administra. Isso cria uma diferença brutal ao longo da temporada. Campeonatos não são vencidos apenas em finais. São vencidos em jogos médios, em rodadas difíceis, em momentos de desgaste. E é exatamente aí que o Flamengo passa por cima. Agora, vem a pergunta que incomoda o futebol brasileiro e sul-americano: quem está realmente preparado para enfrentar esse Flamengo? Porque não basta ter um bom time. É preciso ter elenco. É preciso ter estrutura. É preciso ter psicológico.
E poucos clubes conseguem competir em todos esses níveis ao mesmo tempo. O Flamengo hoje não depende de um jogador, não depende de um momento, não depende de sorte. Depende apenas de manter o que já construiu. E aqui entra o ponto mais perigoso para os adversários. O Flamengo ainda não atingiu o teto. Com poder financeiro, gestão profissional, elenco vencedor e comando técnico sólido, o clube entra em 2026 com margem para crescer ainda mais. Enquanto outros precisam acertar tudo para competir, o Flamengo pode errar pouco e ainda assim brigar por títulos. Essa é a definição de um clube avassalador. O recado está dado. O Flamengo de 2026 não vem para testar. Vem para confirmar. Confirmar que 2025 não foi exceção. Confirmar que o projeto é sólido. Confirmar que o terror imposto aos adversários é real. Agora eu quero saber de você. Existe hoje algum clube realmente preparado para parar esse Flamengo? Ou estamos diante de mais uma temporada de ouro?